Boa noite, amigos do Quinvo, Beto Assad aqui com vocês para a nossa live de fechamento. Hoje, terça-feira, dia 9 de junho. Boa noite, Nicolas, Patrick, Fábio Rocha, Vini Lopes, Ruda Simões, como é que estamos? Vamos chegando aos pouquinhos. Aos pouquinhos é ótimo, né? Boa noite, Igor, boa noite, John. Vamos começando aí a nossa live de fechamento nesse dia de correção do nosso Ibov. Até que uma correção menos agressiva, digamos aí, do que a gente esperava, né, para o dia de hoje. Ainda bem, Ibov fechou caindo 0,92%, chegou a cair mais do que 2%, até que não foi, digamos que dos males, o pior, né? Continua ainda naquela zona de briga, né? Galeria Costa, boa noite, falando de RBR aí em alta, dia positivo, né? Esperando o pessoal chegar. Hoje eu vou tentar, gente, ontem como eu acabei falando demais aqui, eu vou tentar focar bastante em análise de ativos hoje, tá? Daqui a pouquinho eu já libero para vocês mandarem os ativos. Inclusive ficou faltando, né, alguns papéis de ontem, que eu prometi começar até com eles no dia de hoje. Eu quero ver se as pessoas que estão aí, né, que mandaram os papéis que ficaram faltando, tá? Quais foram esses papéis? Eu vou falar quais são, aí vocês já falam aí pra mim que a gente fala deles, tá? Deixa eu dar uma olhadinha. Acho que não falamos de Fleury, acho que não falamos de Magazine Luiza, não falamos de BID4, CVC, Tiet 11, Embraer e... Não, TOTUS eu falei porque inclusive está na carteira. Viu, Lari? Só para te avisar, TOTUS tá na minha carteira, então eu tô falando dele logo no começo, por isso que eu devo ter pulado, tá bom? Foi só por isso, tá? Vamos lá. Boa noite, Gustavo. HFL Mota, tudo bem? Como é que estamos hoje, né? Um dia de correção aí depois de 7 dias de alta, né? Como é que foi Ibovespa? Queda aí de 0,92%. Fechamos na casa dos 96.746 pontos. Bastante gente chegando ainda. Silvano, não manda os papéis ainda não. Deixa, que estava começando a ficar um pouquinho bagunçado. Faz o seguinte, a hora que eu for começar a falar do Ibovespa, que eu for falar da minha carteira ainda, tá? Para vocês acompanharem. Quando eu começar a falar então de gráficos propriamente dito, que eu for analisar o Ibovespa, eu libero para vocês mandarem os papéis, até para ficar mais fácil do nosso Quinvo Live, dirigido aí pela grandíssima Lari, e poder acompanhar com mais tranquilidade, tá bom? Espero então eu liberar para vocês mandarem os ativos para ficar mais fácil da gente analisar, tá? E vamos lá. Então, alta aí de 0,92, imagina uma alta de 92%, não tinha mais ninguém aqui, tava todo mundo comemorando. Cotado aos 96.746 pontos, ou seja, estamos lá naquela região de briga ainda, naquela resistência, né? Gente, por favor, vamos evitar briga política aqui, tá? Aqui a gente está para falar de mercado financeiro, tá? A gente não está aqui para ficar criando confusão, nem esse tipo de coisa, tá? Então, por favor, peço para vocês, tá? Nunca tive que chamar a atenção de ninguém aqui na nossa live, a ideia aqui não é essa, tá? Aqui, a ideia é que a gente focar em mercado, por favor, tá bom? Não vamos entrar em discussões aqui. Aqui sempre teve um clima de bastante camaradagem. Eu acho que as pessoas que estão aqui estão inclusive para se ajudar também no que diz respeito a mercado financeiro. Então, por favor, não vamos entrar nesse tipo de coisa aqui na live, tá? Aqui não é o local para isso. A gente está aqui para falar de mercado financeiro, tá bom, gente? Vamos lá.
O dólar hoje subiu, né? 0,69%, fechou cotado na venda a R$ 4,8885, tá? Dólar futuro fechou em alta também, perto dos 4,898, tá bom? Eu quero então hoje, como eu disse, dedicar bastante tempo aí para a gente ficar falando exatamente de ativos para vocês. Eu sei que tem bastante gente cada vez mais, digamos, focada aqui em ficar acompanhando. Eu queria até fazer uma pergunta para vocês, tá? É algo que eu não venho fazendo ainda, né? Vocês veem que só estou fazendo uma carteira, por enquanto, de curto prazo, de trade, né? Não estou segurando posições. Hoje até expus bastante, né, as minhas convicções a respeito disso, vinha conversando. Mas eu vejo que tem gente que prefere ter uma carteira, mesmo que seja gráfica, digamos assim, né, para acompanhar, para ter uma ideia de como as coisas, quais papéis a gente poderia ter para, digamos, diversificar na carteira. Vocês têm interesse, eu vou perguntar honestamente, vocês têm interesse que a gente, até para poder acompanhar também, se for para ter uma carteira para ficar posicionado, mesmo que seja uma carteira técnica, vocês têm interesse em uma carteira técnica de longo prazo, onde a gente tenha trabalho, por exemplo, com 10 papéis, algo do gênero. A gente tem muito isso aí no mercado. Eu não queria ser, digamos, copiar o que se faz bastante no mercado, mas às vezes eu sei que existe demanda também, né? Vocês têm então interesse de ter uma carteira técnica de uns 10 papéis e que a gente vá trocando os papéis conforme eu acho mais interessante, algo do gênero? Vocês têm interesse nisso? Bastante gente, né? Beleza. Então tá, eu vou pensar aqui a maneira de iniciar então essa carteira técnica para vocês, tá? De longuíssimo prazo, com 10 papéis, para que a gente possa ficar surfando. É o tipo de carteira que aí sim vocês vão ter que entender que vai sofrer um pouco mais, né? É o tipo de carteira que eu vou tentar carregar bastante, que eu vou trocar papéis. A partir do momento que um papel começa a reverter tendência, eu vou sair de um papel para entrar em outro que eu considere que esteja mais interessante, ou vou começar a ver quando um papel já andou bem, já gerou algum tipo de lucro interessante, a gente troca por um ativo que esteja gerando oportunidade, esse tipo de coisa que geralmente se faz nessas carteiras mais longas, tá? Eu vou estruturar legal a ideia, tá? Não quero sair disparando um monte de coisa por aqui, tá? Assim, tipo de uma vez, então pronto, vamos sair montando a carteira, compra aqui, vende. Não é isso, tá? Vai ser uma carteira, inclusive, uma carteira de longo prazo. A ideia é que seja bastante objetiva para vocês entenderem o porquê de estar dentro do papel, o porquê de cair fora, tá? A questão que isso é algo que eu vou ter que me policiar, principalmente quando a gente fala de gráficos, né? Numa carteira dessa de longo prazo, a gente vai fazer as entradas previstas, né? Quando a gente acha que as coisas estão ficando interessantes para entrar. Eu vou ver, de repente, se vem um momento ruim, a tendência virando, né, digamos assim, para o papel, e mesmo assim, se eu não estiver enxergando as oportunidades, a gente vai permanecer posicionados nessa carteira, né? Aí vamos nos preparar para a volatilidade. Eu sou um cara que eu estou muito, né, escolado, digamos assim, para fazer esse tipo de operação e de aceitar prejuízo e cair fora. Vai ser diferente eu começar a aceitar de repente esse tipo de coisa, né? Manter uma carteira de um prazo mais longo até para passar para vocês. Já fiz muito isso, mas fazendo de maneira aberta e às vezes indo contra algumas coisas que eu acredito, de segurar as posições, já que o papel está caindo bastante, vai ser algo diferente. Mas eu sei que tem muita gente que prefere ver o mercado dessa maneira, tá? Mas aí então tem que deixar muito claro para vocês, né? Primeiro, são entradas que eu vou considerar técnicas, ou que já caiu demais, por exemplo, ou que está em tendência, né? E aí eu vou usar as minhas ferramentas que vocês vão vendo com o tempo, que não é nada muito diferente do que vocês já acompanham, né? A gente vendo papel entra em tendência, a gente compra, tenta carregar o máximo possível as operações até que
alcança algum objetivo interessante e eu vejo alguma outra entrada dando um sinal interessante, enfim. Mas de qualquer maneira já vai começar a ser, digamos assim, talvez um pouco de uma entrada para a minha metodologia aí de análise fundamentalista, porque eu não vou escolher papéis que eu não acredito nos fundamentos, né? Por mais que seja uma carteira técnica, para um prazo longo, tá? Eu não vou botar nessa carteira papéis que eu não acredito nos fundamentos da empresa, tá? Principalmente porque em momentos de crise, caso a gente volte a ter algum momento mais complicado e esteja com a carteira inteira posicionada, eu não posso ter papéis que eu não acredite, né? Tá? Vini falando que tem 10 ativos na carteira. Eu acho que é uma diversificação legal. Até para facilitar o trabalho com vocês, eu não pretendo trabalhar com mais do que 10 papéis também não, tá? Caso contrário, fica uma carteira muito confusa. De repente, escolher uma, no máximo duas do setor, se eu acreditar que o setor está muito forte, né? E aí a ideia vai ser, digamos, diversificar o máximo possível de maneira que facilite para vocês acompanharem, tá bom, tá? Stevenson está falando que hoje saiu de Magazine Luiza e ficou com uma vontade de retornar, vale a pena? Magazine Luiza tá com uma cara... Você saiu no Loss hoje de Magazine Luiza, a gente pode falar dela, porque eu vou falar, inclusive, uma carteira que... Ela tá num ponto de entrada para mim, tá? Eu não fiz essa entrada ainda com dúvida com o que o mercado tem a oferecer no curtíssimo prazo, mas ela está num ponto de entrada. A gente fala sobre ela, tá, Stevenson? Fique tranquilo. Então eu vou começar a trabalhar, digamos assim, não vai ser de imediato, principalmente porque eu quero ver o que o Bob vai fazer ainda, mas eu vou em breve, então, começar essa carteira por um prazo maior com vocês, tá bom? Essa carteira de longo prazo, tenta trabalhar com 2 papéis, diversificar bastante aí os setores, tá? Então, gente, a partir de agora vocês podem começar a mandar os seus ativos, tá? Que a gente vai passar agora a falar de gráficos, de ações. Podem começar a mandar então as suas perguntas, enquanto a gente passa então aqui pelo Ibov, pelo dólar e pelos ativos da nossa carteira de curto prazo. Inclusive deixa eu responder uma pergunta aqui que eu vi, quem perguntou o que seria análise técnica de curto prazo. Cadê? O Amon Augusto perguntou, análise técnica de curto prazo, seria quanto tempo esse curto prazo? Na verdade, quando eu falo de curto prazo, é quando a gente tenta pegar o que a gente chama hoje mais ou menos de swing trade, né? São operações que tendem a durar de poucos dias até algumas semanas, né? Aquele tipo de operação que geralmente quando o lucro começa a andar a seu favor, você vai protegendo porque você está tentando pegar uma movimentação mais rápida e não quer devolver, né? Existem várias maneiras de você pensar num swing trade, né? Às vezes tem gente que faz entradas para operações de 2, 3 dias, né? Entradas mais curtas, mais agressivas. Eu não gosto de entradas tão agressivas, eu tento, né, a partir do momento que o mercado começa a andar ao meu favor, eu quero ir protegendo o meu lucro para devolver o mínimo possível, já que é uma operação com um prazo mais curto, né? Mas isso não quer dizer que ela não possa acabar demorando quando o mercado engata uma tendência de alta forte, por exemplo, que eu consiga surfar uma boa parte dessa tendência, tá? Para exemplificar aqui, Bradesco, a gente está há quantos dias, para você ter uma ideia aqui na operação? Bradesco nós estamos há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias já, né? Então de dias úteis quase uma semana e meia, mesma coisa para Itaúsa. Klabin, papel que já está me enchendo o saco para falar em português, claro. Estamos aí há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dias, tá? A gente saiu de lojas Renner, hoje em Ambev já foram operações um pouquinho mais curtas, tá? Mas que andaram bem. TOTUS a gente já está há quantos dias também na operação? Praticamente aí 5 dias. Mas para quem já acompanha aí faz tempo, viu que eu acabei ficando em WEG, por exemplo, WEG e BOVA 11, mas foi muito mais de um mês assim que não saía do lugar a operação, tá? É algo que eu não gosto quando eu estou numa operação de swing trade. Eu não tenho problema em ficar um mês na operação desde que ela esteja a favor. Agora, ficar um mês numa operação brigando no seu ponto de entrada, você percebe que o seu ponto de entrada vira resistência, né, para o avanço dos preços, é terrível. E é algo que inclusive está acontecendo agora com o Klabin para mim, né?
Klabin está num ponto extremamente chato hoje, voltou. Galera, telefone tocando aqui, vocês estão me ouvindo ou travou tudo? Estão me ouvindo? Tá normal o áudio ou travou, ficou mudo? Podem me dar um feedback, por favor, porque tocou o telefone aqui e aí eu sei que de vez em quando dá problema, né? Voltou? Não, beleza, foi o telefone. Foi o telefone, beleza. Eu acho que tava tendo um bug, né, no Instagram, cada vez que tocava o telefone ele ficava sem áudio. Na verdade não travou, Crepaldi, foi porque ligaram aqui pra mim, mas agora acho que já voltou normal, tá? Pergunta aqui, uma pergunta sobre imposto de renda. Dentro dessas análises de curto prazo, explica um pouco como faz com o imposto no mês. Primeira coisa, se você, Roger, já for usuário do Kinvo Premium, a gente tem o nosso e-book, né, que a gente fez, você consegue baixar para falar exatamente sobre imposto de renda. Tá? O que a gente tem que falar de mais importante sobre operações, né? Isso tanto faz se é de curto prazo ou curto prazo maior com ações, né, para o imposto de renda. Você paga o imposto de renda, tá, em cima dos seus rendimentos quando você realiza as suas operações dentro do mês. Quando eu digo realizar, quer dizer que você comprou, independente de quando você comprou nessas ações e você fez vendas dentro do mês. Você tem que pagar o seu imposto em cima das ações na casa de 15% sobre o lucro. Porém, existe aí uma maneira que você tem de conseguir escapar de pagar esse imposto, que é se você faz vendas totais, na totalidade de vendas dentro do mês, de até 20 mil reais, tá? Então, gente, fique claro, não é por ação. Se você tiver uma carteira toda e você vendeu 3 posições da sua carteira, você teve lucro, tá? E o volume total que você vendeu foi inferior a 20 mil reais, já com custos, com tudo descontando, você não paga imposto, tá? Você é obrigado a declarar de qualquer maneira o lucro que você teve, tá? No imposto de renda, mas você não paga, você fica isento. Se você vender 20.000,0001 centavos, pagou 20 mil e 1 centavo, você já é obrigado a pagar o imposto em cima de todo o lucro que você auferiu dentro das vendas daquele mês, tá? E isso não serve só para operações de curto prazo, serve com ações para operações de qualquer tipo de prazo, tá bom? Então, para quem tiver uma carteira maior, que às vezes quiser ver que está para fazer uma venda, realizar um lucro perto do final do mês, alguma coisa, às vezes é bom você pegar, calcular uma venda que fique dentro desse patamar para esperar a virada do mês e de repente vender o restante, se for possível. Tá? É uma das dicas que eu dou inclusive no nosso e-book sobre imposto de renda. Tá? Então é assim que funciona, tanto para curto prazo quanto para um prazo maior. A coisa muda de questão caso você também esteja falando de curto prazo em day trade, né? No caso de operações de day trade, aí não tem faixa de isenção de imposto de renda, você tendo lucro você é obrigado a pagar de qualquer maneira, independente de quanto você vendeu no mês, seja 5 mil, seja 10, seja 100 mil reais, e a alíquota é maior, ela pune mais, digamos assim, o especulador, entre aspas, né? A alíquota é de 20% e não de 15%, tá bom? É isso aí. Vamos lá, falar agora de gráficos, né? Pra gente começar a andar, porque no fim eu disse que eu ia só falar disso e já atrasei bastante aqui também, né? Já estamos a quase 25 minutos aí falando de qualquer coisa que não seja análise de ativos. Vamos lá, mas eu sei que sempre vale a pena trazer essas informações para vocês. Estamos com 20 minutos de live, temos 40 minutos agora só para falar de ativos. Vamos lá, começando então, como sempre, com o Ibovespa, tá? Ibovespa continua brigando, né, gente, aqui ó, na nossa região de Fibonacci, lá dos 97.438 pontos. Hoje de manhã eu até comentei, né, que tem gente que não gosta de Fibonacci, tá aqui,
O ativo veio, bateu nessa região e não consegue passar a retração de 61,8%. Quem não quiser acreditar, não acredite, mas está aí. Não passa dessa região por enquanto, vai se mostrando como uma resistência importante. A gente nem tinha um fundo claro aqui nessa região para falar que é uma resistência. O próximo fundo está um pouco acima, está lá já nos 99.700 pontos, praticamente 100 mil pontos, tá? Hoje foi um dia de queda e gerou um inside candle, né? Caiu 0,92%, não rompeu nem máxima nem mínima de ontem, teve um volume alto. Eu ainda acredito que há espaço para correções, tá? Caso ele consiga romper essa região aí dos 97.500 pontos, vamos arredondar aí para cima, com força, com volume, pode ser que ainda dê mais uma esticada, mas é o que eu venho falando para vocês, né? Principalmente nos papéis que tem uma correlação alta com o índice, começa a ficar cada vez mais arriscado algum tipo de entrada aqui com o mercado já esticado. Um cenário para mim que eu acharia ideal para entrar em mais compras, principalmente no que diz respeito ao Ibov, nessa região onde ele está agora, seria se ele fizesse uma correção lateral. O que é isso? Ao invés dele fazer um retorno aqui até as médias, começar a cair, ele começasse a andar de forma lateral, né, fazendo um dia de alta, um dia de queda, sem se afastar muito daqui, até esperar as médias chegarem até o preço, tá? Seria um caminho inverso, não os preços voltarem até as médias, e sim as médias irem lá encostar no preço. Isso aí poderia então abrir espaço para a gente para um power breakout. Já falei para vocês que é quando o mercado justamente fica lateral, as médias chegam, né, até a região do preço e dão sustentação para ele dar mais um rompimento dessa região importante, digamos assim, mais uma esticada, sem o preço ter que fazer então esse movimento de correção mais ampla, digamos assim, tá? Aí sim eu começo a acreditar então que o Ibovespa possa romper essa faixa sem fazer algum tipo de correção mais significativa, tá? Então a gente segue aguardando. Como ele ainda está nessa região de resistência, tenho apertado os meus stops, como vocês estão vendo, o que acabou fazendo com que eu saísse já de mais 2 posições no dia de hoje, tá? Inclusive uma que eu saí ontem, que foi multi, voltou para o radar de novo com uma movimentação espetacular hoje. Depois eu vou passar também vários papéis que estão interessantes. Ainda não fiz nenhuma entrada, tá, daqueles que eu tinha passado ontem, mas tem bastante coisa interessante aí para passar para vocês, tá bom? Vamos lá. Vou falar aqui um pouquinho do dólar, como sempre deixa eu tirar o ajuste do gráfico. Dólar futuro hoje gerou um inside candle de alta, né? Depois de um candle muito forte de queda ontem, com volume nem tão alto assim, trabalhou com volume abaixo da média, fez esse inside candle. Hoje não me diz ainda muita coisa, mas geralmente depois de quedas fortes, a gente pode até acreditar que um rompimento na máxima desse inside candle aqui seja motivado por uma entrada compradora interessante, digamos assim, que possa levar o dólar a dar uma respirada. A gente vem de uma perna muito forte de queda, né, aquela primeira, ele recuou no máximo aqui 2, 3 barras e já engatou uma segunda perna bastante forte também. Já se aproximou da região de Fibonacci aqui de 4,76, né, a região de 61,8, o valor do dólar em 4,760 na verdade, que eu já vinha falando para vocês que é um suporte importante, não chegamos lá ainda. A gente está com a média de 200 se aproximando dessa região também, ou seja, ainda estamos acima da média de 200, que mostra que para um prazo maior o dólar continua ainda em tendência de alta, tá? Ela é, digamos, o principal balizador em relação às médias, a tendência do dólar. Para vocês terem uma ideia, o dólar não trabalha abaixo da média de 200 no gráfico diário há muito tempo, né? Desde aqui de julho de 2019. E mesmo assim, quando ele trabalhou abaixo dela, foi por pouco tempo, né? O dólar já vem esboçando um movimento mais forte já aí há muito tempo. Estou passando aqui o dólar, a última vez que ele trabalhou de maneira consistente, digamos, abaixo da média de 200, indicando uma tendência mais forte de queda, foi lá para 2016, ou seja, o dólar já está realmente bem forte há algum tempo. Aí vamos ver como ele vai se comportar chegando nessa região, se é que vai chegar lá, né? Eu acredito que sim, acredito que tem boas chances do dólar chegar ainda nos 4,760, tá bom? Mas o viés no curtíssimo prazo continua de queda, caso ele volte a subir. Eu vejo por enquanto como um simples pullback desse movimento de queda até que se prove ao contrário para mim, tá?
Passar rapidamente pelo IFIX. IFIX que continua, né, o bonde do IFIX sem freio aqui, digamos assim, impressionante, não quer corrigir. Hoje já deu um sinal bem diferente de tudo que vinha fazendo nos últimos dias, né? Não tivemos uma perda de mínima, mas depois de muito tempo ele fez um inside candle, não teve rompimento de máxima também. Um dia de pouquíssima amplitude, um volume alto, pode ser que esteja então também mostrando um certo sinal de cansaço. O IFIX subiu muito forte, ele não perde mínimas, como a gente já vinha falando para vocês, desde o dia 14 de maio, já são aí quantos pregões sem perder mínima? 18 pregões, entre essa pernada toda entre mínima e máxima, o IFIX subiu na casa de 10,5%, que para ele é muita coisa, dado a mais baixa volatilidade que ele tem em relação ao Ibov, né? Caso ele comece a fazer algum tipo de correção, eu quero ver se a região dos 2.736 pontos, como vocês sabem, é aquela retração de Fibonacci importante, né, de toda a perna de queda, vai servir de suporte, tá? A gente já tem as médias querendo cruzar, né, a média de 200 para cima, a média de 13 e a de 21, o que vai mostrando força aí para os fundos imobiliários, tá? Vamos ver como ele vai se comportar. Não creio, como disse para vocês, que ele vai em linha reta. Vou ficar muito surpreso, né? Não dá para falar que é impossível, que no mercado nada é impossível, mas eu continuo achando muito difícil ele continuar subindo em linha reta para testar o topo do ano lá nos 3.260 pontos, tá? Acredito que tem alguma correção antes disso, até para gerar algumas entradas mais seguras, digamos assim, tá bom? Dito isso, vamos agora para os papéis, tá? Começando então com os papéis que eu fiz saídas no dia de hoje. Lojas Renner, vamos ver se não foi um famoso violino, tá? Saí abaixo da mínima do dia 5 de sexta-feira, a mínima que foi lá nos 45,12. Botei uns 3 centavinhos aí, acho que foi no 45,09, tá? Que eu acabei zerando, digamos, essa operação. Mas o papel segurou, digamos, logo embaixo, depois de perder essa mínima, segurou na média de 200, que estava logo abaixo, deixou, apesar da queda, deixou um candle com corpo positivo pequeno, né? Ainda não é um sinal tão claro assim, que possa retomar uma alta, mas por enquanto eu prefiro ficar de fora, caso o papel volte a testar a média de 13, por exemplo, nessa região comece a entrar volume comprador de novo, eu posso até tentar retomar essa compra, mas por enquanto a gente está fora. Foi uma operação muito rápida, né, digamos assim, a entrada dela foi dia 1º de junho, a gente saiu hoje. Foi uma operação que deu um ganho aí aproximado de 14%, tá? Uma operação bem legal, bem bacana, ainda mais tratando de curtíssimo prazo. Outra que deu saída hoje, como tinha comentado com vocês ontem, foi Ambev. Foi outra operação que também andou rápido desde a entrada, que foi no dia 2 de junho. A gente já estava trabalhando entre as extensões de Fibonacci de 38,2 e 61,8, né, do pivô de alta. Meu objetivo estava lá nos 15, perto dos 15,37, tinha deixado já aqui para sair nos 15,33. Como o mercado já estava meio cansado, eu preferi apertar o stop. Vamos ver se eu não vou me arrepender, né? Coloquei na mínima de hoje também. A mínima de hoje estava em 14,23, saímos aí, eu acho que foi 14,19. Eu sempre deixo alguns centavinhos aí para ver se só não belisca, né, a mínima e cai fora. Acabei saindo também. Outro papel que acabou gerando um lucro também interessante para o curtíssimo prazo, deu um lucro aí na casa aí de mais de 10%, tá? Mas vamos lá, se eu estivesse seguindo do jeito que eu gosto, era para estar longe o stop ainda, né? Era para estar abaixo da mínima do dia 5. Só que eu não queria correr o risco, né, de devolver ainda, estar ganhando mais de 15% no papel e devolver 10% de lucro não era a minha ideia, tá? Me manda um código de desconto do Kim, por favor. Não tenho nada relativo à área comercial. Chore o pessoal que está acompanhando aí da equipe e vê se existe alguma coisa no momento. Acho que não tem. A gente fez campanha não faz tanto tempo assim, mas em breve a gente deve fazer alguma coisa novamente, tá bom? M Tubini, tá bom? Então foram os papéis que a gente fez a saída hoje, tá?
Papéis que eu ainda estou hoje, minha carteira agora caiu para apenas 4 papéis, né? A gente estava com 8 até recentemente, agora estamos com apenas 4. Deixa eu dar o zoom aqui. O primeiro papel que a gente vai falar é Klabin. Voltou a brigar no meu preço de entrada, fica cada vez mais claro que o meu preço de entrada é resistência, já que ele foi acima dele lá nos 19,80 e voltou de novo abaixo, chegou a ficar bem pior ao longo do dia, mas ainda fechou lá próximo da entrada. Como eu já estou cansado, já falei para vocês, né, o papel que já está enrolando demais, caso ele venha a bater nesse último topinho dos 20,32 que está marcado aqui, é bem possível que eu já proteja essa operação aí, coloque pelo menos 1% de proteção do ganho, ou seja, comece a proteger abaixo dos R$20 se ele bater nos 20,32, porque já demorou demais para desenvolver, né, essa operação. Principalmente porque eu continuo preocupado. Stop ATR está lá, negativo, como já vim falando para vocês, até caiu mais um pouquinho, ou seja, vai tentando pressionar ainda mais o preço, tá? A gente já tem as médias, continuam enroladas aqui, apesar delas ainda estarem alinhadas para cima. Começo a acreditar menos na operação, tá? Por mais que ela vá agora, bata nessa região dos 20,32, volte, mentira, e depois ande, eu não me preocupo mais, tá? Como eu digo para vocês, operação de swing trade, operação mais curta, não é para ficar demorando tanto tempo assim para desenvolver, tá? Geralmente, quando demora muito para andar, possivelmente alguma das suas premissas que você tomou não é que elas estavam erradas, mas elas não se confirmaram, tá? Então, quando começa a demorar demais, às vezes é melhor realmente sair no 0 a 0 do que acabar segurando muito mais tempo e colocando um prejuízo cheio no bolso para a operação. De qualquer maneira, eu não tenho stop ATR para me proteger subindo, né? O stop mais claro continua para mim abaixo dos 18,68. Bradesco quase fez uma outside bar hoje, né? Mas não fez. Com isso, o meu stop se mantém ainda abaixo da mínima aqui, né? Do dia 5, tá? Aí alguém pode vir me perguntar, mas por que, como os outros papéis, Bradesco e Itaúsa, que eu vou falar também, você não subiu o stop para a mínima de hoje? Porque eu gosto, como vocês sabem, de carregar, né, as minhas operações, geralmente com stop abaixo da mínima de um candle que tem a máxima rompida. No caso, né, que eu quis acelerar o stop de Ambev, é porque eu já estava vendo uma possível correção, digamos assim, no mercado como um todo, e eu já tinha uma mínima que me dava pelo menos 10%, né, de ganho, que eu considero um patamar interessante de lucro para proteger. No caso aqui de Bradesco, da minha entrada até o stop abaixo da mínima que eu estou falando para vocês, que é da mínima de sexta-feira, eu já tenho uma proteção aí de 15% de lucro, né? Então eu prefiro realmente dar espaço para ver se o papel anda um pouco mais. Quero continuar conduzindo a operação por candles que tenham realmente a sua máxima rompida. Então o Bradesco ainda está abaixo dos 20,45, tá? O meu stop. Não vou mudar ainda. Eu vou subir o meu stop para a mínima de hoje, caso amanhã, por exemplo, eu tenha a máxima de hoje rompida, tá? Já Itaúsa, ela chegou próximo, tá, do meu stop de hoje também, fez uma mínima lá nos 10,04, 10,05, perdão, meu stop era abaixo dos 10, e depois disso acabou até engatando um movimento de alta forte, foi romper a máxima de ontem, né, como vocês podem ver aqui, acabou fazendo essa outside bar. Então eu já subi meu stop hoje para a mínima de hoje, tá, justamente por ter feito esse movimento de outside bar aqui. Caso venha a romper a máxima, né, amanhã, por exemplo, não vou mexer, tá aqui. Vou tentar ver se a gente consegue levar até o nosso alvo lá perto dos R$11, tá? Acredito que isso possa acontecer por esse movimento interessante que os bancos fizeram hoje, apesar de queda também, tá? Chegaram a cair muito mais ao longo do dia, mas conseguiram se recuperar bem, tá bom? Deixa eu responder o Diego rapidamente. Ações da Oi, furada ou não? Alguma empresa pode se interessar em fusão? Oi, eu sempre falo para a maioria das pessoas aqui, todo mundo já está cansado de escutar eu falar, tá? Oi não é investimento, ao meu ver, é uma aposta, tá? Você está apostando em alguma coisa, e no caso você está realmente apostando que saia alguma fusão, que realmente a TIM e a Vivo comprem as operações de telefonia móvel da empresa, né?
que é a grande esperança aí para os investidores, para pelo menos quem está no papel há muito tempo conseguir recuperar algo em cima dele, tá? Tecnicamente, eu não gosto de trabalhar com papéis que valem poucos centavos, eu vejo muito mais risco do que oportunidade. Minha função aqui é falar de coisas que eu considero seguras, né? Eu sei que é meio difícil falar em segurança em renda variável, mas que eu considere mais seguras, mais assertivas para que vocês consigam ter sucesso ao longo prazo. E eu ficar falando de especulação de papéis que valem centavos é extremamente arriscado, tá? Então não é o tipo de... Eu geralmente, uma vez por semana eu venho aqui e falo do gráfico de Oi, né? Já que o pessoal pergunta bastante, mas não é algo que eu costumo aconselhar. Pode dar certo? Pode. Quer correr o risco de entrar na Oi com alguma coisa? Beleza. Coloque lá um dinheiro que não vai te fazer falta caso dê tudo errado, tá? Não vá no tudo ou nada, né? No all-in em cima de Oi, caso contrário você pode acabar caindo numa armadilha aí da qual fica difícil de se recuperar, tá? Já vi muita história de muita gente botar todo o dinheiro nesses micos, né, como a gente chama no mercado, esses papéis altamente especulativos que valem poucos centavos, que às vezes as pessoas acreditam que o papel não tem mais como cair, né, já que está valendo poucos centavos, mas tem como cair sim, tem como cair ainda muito mais, tem como não valer nada, tá? E aí a gente pode ver famílias, vidas de verdade sendo destruídas por ter gente não sabendo se posicionar em papéis extremamente especulativos, tá bom? Então muito cuidado caso você decida fazer algo com Oi, tá? É o conselho que eu posso te dar, tá bom? Vamos lá, TOTUS, né? O último papel que a gente ainda tem em carteira. TOTUS começa a brigar, né? Naquela região de topo dos 21 e 29, não conseguiu, né, fechar acima dessa região ainda, está acima do meu preço de entrada, mas está enrolando também um pouquinho já, tá? Caso a gente consiga ter, por exemplo, o rompimento da máxima de hoje, eu acho que eu já vou começar a botar meu stop no 0 a 0, tá? Nossa entrada está aqui nessa região dos 20,70 mais ou menos, a gente até tem um lucrinho já no papel, mas ainda está bem perigosa a operação. Por enquanto eu ainda estou seguindo ela pelo stop ATR, que está abaixo nesse momento dos 19,59, tá? O certo seria realmente eu tentar conduzir pelo stop ATR ou fazer aquela movimentação que eu gosto de falar para vocês, que é ter um candle que tenha sua máxima rompida, né? Um candle que já me deixe um gap entre a minha entrada e a mínima, né, desse candle, e ele tenha a máxima rompida. Era até para eu ter saído praticamente no 0 a 0 já na sexta-feira nesse papel, né? Já que o candle de quinta-feira teve a máxima rompida, mas eu quis esperar o fechamento, né, para poder fazer o ajuste, né, para proteger o lucro, e acabou que ele me fez um engolfo bizarro, né, aqui ó, de queda na sexta-feira, e acabou não dando tempo de eu fazer essa proteção. Então eu sigo aí acompanhando. Aqui provavelmente a primeira mínima já que me deixar protegido, né? Já que ele já fez isso aqui uma vez, a partir da segunda vez, a primeira mínima que ele já deixar um gap de novo para o meu ponto de entrada, aí eu vou proteger de qualquer maneira, tá bom? Vamos lá. O pessoal está perguntando novamente sobre o valor máximo de venda sem imposto no mês. Depois assiste, senão eu vou acabar perdendo tempo, tá? Porciúncula, é isso? Para falar sobre os ativos que o pessoal está mandando muito papel. Assiste depois da gravação, tá? Eu peço para você depois, então tem um pouquinho de paciência, assiste depois da gravação que vai ficar disponível aqui no IGTV. E se o tempo deixar e não derrubar a minha internet, eu vou fazer também o upload para o nosso canal do KinvoApp no YouTube, tá bom? Vamos lá, vamos começar a falar, deixa eu passar por alguns papéis que eu achei interessantes no dia de hoje, tá? Para quem de repente já estiver neles, já dá para acompanhar um pouco aí. BRAP4, né, papel que eu saí não faz tanto tempo, Bradespar, fez um candle muito legal hoje, em cima da média de 13, volume alto, fechando na máxima. Estou colocando aqui, ó, cadê? Quero ver como esse papel vai se comportar se romper essa máxima dos 36,16, dá indício que possa retomar o seu movimento de alta, médias todas alinhadas, estamos em cima da média de 13 períodos, stop TR lá no 34,23, acredito que possa
retomar um movimento de alta interessante, conseguindo ganhar essa máxima. Então é possível pensar numa compra aí entre 36,15 e 36,20, dependendo de como abrir amanhã, tá bom? Não pago mais do que isso no papel, mas voltou pro meu radar. Papel que eu saí não faz tanto tempo, saí com um lucro aí, foi um lucro pequeno, né? Mas foi de coração, e agora está querendo me gerar entrada de novo, tá? Outro papel que está interessante, Brasil Foods, que a gente já vinha comentando, bastante gente perguntando. Ele não acionou, lembra? Eu já tinha falado para vocês aqui que eu gostaria de ver ele ganhar, por exemplo, a máxima do candle aqui de sexta-feira, que foi um candle com bastante volume, né? Não conseguiu romper. Rompeu a máxima do inside candle de ontem, né? Inclusive acho que rompeu a mínima também, ou seja, fez uma outside bar. Eu ainda continuo achando interessante o rompimento de 23,77, tá? Tô de olho aqui nesse papel. Onde é que está o stop ATR dele? Tá longe, tá? É um stop caro para quem pensar em usar o stop ATR como stop para essa operação. Tá lá nos 21,07, dá em torno de 11,75%. Mas mesmo com esse stop grande, é o tipo de operação que eu ainda consigo já entrar com a mão cheia, porque um stop cheio que eu tomaria aqui é um stop teórico para carteira na casa de 1% mais ou menos, né? Então eu consigo assumir esse risco todo, apesar do tamanho do stop, tá? Que mais? IGTA, Iguatemi, parece que hoje fez um movimento interessante, querendo confirmar um rompimento de topos anteriores com um volume muito alto, tá? Não chegou a tocar na média de 13, mas chegou bem próximo dela. A mínima, inclusive, foi exatamente aqui na região de rompimento do pivô de alta que o papel fez. Ou seja, acredito que o rompimento dessa máxima possa levar o papel a alçar novos voos aí. O que me preocupa um pouco é, claro, a média de 200 logo acima. Deixa eu tirar essa reta que não faz tanto sentido. Mas eu prefiro acreditar nesse momento, né? Muitas vezes eu deixei de fazer entradas porque eu vi a média de 200 acima, e eu tenho visto nesse movimento de alta que a gente tem feito, os papéis estão acabando respeitando menos, digamos assim, a média de 200, tá? Eu vou ficar de olho como o papel vai se comportar aqui, caso ele consiga ganhar essa máxima aqui, acima aqui dos 38 e... quanto? Peraí, deixa eu ver. 39,20, 39,30 mais ou menos, a máxima de hoje, né, que foi na casa aí dos 39,17, pode gerar algum tipo de entrada interessante. Aqui a gente já tem um stop na casa de quanto? Deixa eu tirar a linha para ficar mais fácil de medir para vocês. Se for usar o stop ATR, a gente teria um stop teórico inicial um pouquinho mais caro, tá? De 16%. Então aqui talvez eu trabalhe com meia mão. Caso o papel dê uma corrigida, eu posso tentar completar a mão um pouquinho mais lá embaixo, tá? Vocês sabem que eu gosto de fazer esse tipo de condução das operações, tá? Que mais? Lame 4, parece que o setor aí continua bem, né, do varejo, shoppings reabrindo, fez um candle interessante, tá? Ele fez um inside candle ontem, depois de testar a média de 13 períodos, né? Ele fez praticamente um teste no dia 5, ontem fez um inside candle com um volume interessante, até um volume alto para um candle com pouca amplitude, né? E teve a máxima desse candle rompida no dia de hoje, mais um dia de menos volume. Eu vou esperar mais um dia aqui para ver se o papel continua nessa região e gera algum sinal comprador mais interessante, mas está ficando interessante lojas americanas também, tá? Outra, Magazine Luiza, eu falei já que ia falar a respeito dela. Magazine Luiza está trabalhando, gente, num ponto de compra para mim, como eu comentei com vocês, tá? O que acontece? Por que eu ainda não fiz a compra nesse papel? Primeiro, o papel já veio de uma pernada de alta muito forte, tá? E a gente está com o stop ATR aqui, ó, em modo venda, tá? O que me deixa um pouco mais desconfiado para fazer algum tipo de entrada no papel. Haja visto que eu já estou sofrendo aqui há um bom tempo com um papel que está numa situação semelhante, que é Klabin, né? Eu fiz a entrada na região das médias, mesmo com volume, com candle comprador legal, mas acabei operando, no caso de Klabin, contra uma perna muito forte de queda, né? E o papel ainda não desenvolveu, tá? Não estou tranquilo para fazer mais uma entrada que tenha
um comportamento parecido assim com o stop ATR contra, entendeu? Isso está me deixando um pouquinho desconfiado, né, de entrar no papel, já que o stop ATR está em venda, a gente já vem num movimento muito forte de alta, tá? Próximo inclusive à máxima do ano, tá? Que é uma região que não acredito que ela vá passar com tanta facilidade, então apesar de eu achar ela interessante, eu continuo de olho. Para quem me perguntou do papel se ele ainda vai ter força para subir, seria para eu acreditar nesse movimento de alta, eu não quero ver ele voltar a cair a partir de agora e perder esse fundo do dia 5, tá? Deixa eu tirar essas linhas aqui para ficar mais claro. Eu não quero ver ele perder esse fundo que ele fez aqui, ó, próximo dos 58,50, 58,45, na mínima aqui do dia 5, tá? Se ele perder aí, eu acho que o papel abre espaço para mais quedas, porque a gente pode considerar isso, inclusive, já um pivô de baixa, né? Um primeiro zigue-zague descendente depois de um bom tempo e abaixo da média de 21 períodos. Aí realmente no curtíssimo prazo, pelo menos eu fico esperando ver o que ele vai fazer, porque isso daqui me indica a entrada de um movimento de venda, tá? Outra que eu saí voltou a dar sinal interessante foi Multi 3, como eu vinha comentando, fez um candle muito forte hoje, voltando aí a testar aquela região de máxima, né, que fez no dia 5, mas fechou abaixo ainda, porém fez um candle bonito, né, um candle de alta, voltou para cima da região do rompimento do pivô, lá dos 28,37, acredito, vou deixar marcado um alarme aqui, de repente eu tomei só um violino mesmo, né, acabei botando no lucro pequeno no bolso, né, mas eu acredito que se ele romper essa máxima aqui, ele tem chance de continuar subindo. Onde ficaria stop ATR? Está bem longe. Deve subir um pouco hoje, né, por causa desse teste novo de topo, mas é um stop teórico na casa de 16%. Também provavelmente trabalharia só com meia mão para aumentar a mão em caso de algum recuo, tá? Perguntaram aí de Rail 3, é um que eu tô de olho, né, falando que estava com papel com lucro interessante. Esse aqui, a compra dele já foi para mim, né? Ele chegou muito próximo hoje, eu fiquei acompanhando, tá? Mas assim, muito próximo mesmo. A compra que eu estava de olho era aqui acima dos 23 e 24, né? Tinha deixado um alarme em 23 e 25. A mínima do papel foi em 23,35, ó, 10 centavos, tá? Por 10 centavos não disparou esse meu alarme, eu provavelmente teria feito uma entrada aqui. Eu, por excesso de preciosismo, posso ficar fora de uma operação que está bem interessante, tá? Se o papel voltar a cair, eu não quero ver ele perder essa região de mínima aqui do dia 4, que está lá nos 21,83, mas eu acredito que ele deve pelo menos testar a próxima extensão de Fibonacci, né? Já que ele está armando esse pivô bonito de alta. Primeiro alvo aí nos 25,39 para o papel, tá? E por fim, papel que eu também já tenho acompanhado há alguns dias e não fiz nada, mas está com uma cara legal, é Vivo, Vi24, tá? O papel que fez um candle, um doji aqui no dia 4 de junho, em cima já das médias de 13 e 21, com elas alinhadas para cima, fez um doji com volume bem alto, teve a máxima rompida, tá? Essa movimentação começa a me sugerir pelo menos o teste aqui da região dos R$50, que é onde está um topo anterior junto com a média de 200. A gente está a R$1 de lá, né? 49, ou seja, seria uma alta aí de aproximadamente 2%, é bem impossível que o papel faça isso nos próximos dias. Se ele voltar a cair e perder a região aí dos 46,60, aí pode complicar um pouquinho mais, tá? Eu quero ver se ele ficar por aqui mais um pouco, talvez até pense em fazer uma entrada, tá? Mas a gente está com um topo anterior junto com a média de 200 muito próximo, isso acaba me assustando, digamos, um pouquinho, tá? Eu não gosto, quando a gente tem só a média de 200, eu acho que fica mais fácil às vezes eu querer operar contra ela, mas quando a gente está com um topo e média de 200 junto numa região importante, né, marcando uma região, eu acho que fica um pouco mais arriscado, tá? Dito isso, temos aí os papéis aí de ontem, teve gente já perguntando de BID, né? Vou começar a falar aqui então dos papéis, só o John tinha perguntado, deixa eu ver se eu já falei de alguma coisa aqui. Bom, John, acabei falando de Vivit já, tá? Considere sua pergunta respondida, tá? Thiago Hanna perguntando de BID 3, vamos lá, tá? Se bem que tem uns papéis que ainda não tinha dado tempo. Os papéis que não deram tempo no dia de ontem, já falei de Magazine Luiza, então... vamos lá, Neto Nascimento está por aí? Alguém está interessado em saber de Embraer? Eu vou tentar pegar os que tinham faltado ontem,
tá? Alguém está interessado em Embraer, que foi a pergunta que ficou faltando de ontem, tá? Ficou faltando Embraer. A Neto tá aí, então bora lá, né? Embraer 3. Embraer 3 ontem fez um candle muito forte de alta, né? E hoje faz um inside candle, mas com volume altíssimo também, né? Para ser um volume de menor liquidez. Tem gente que gosta de operar inside candle para os dois lados, né? Rompeu para cima ou para baixo, pode entrar. Geralmente depois de movimentos assim de alta, né? O inside candle pode indicar algum tipo de movimento de correção, tá? Porém foi um inside candle que não perdeu uma região de rompimento importante, que era aí na faixa dos R$10, tá? Caso ele volte para baixo dos R$10, vamos colocar com uma faixa assim mais clara, ele indica um possível processo de correção, tá? É um papel que eu estou de olho para fazer uma compra caso ele volte para a região de médias, tá? Como esse candle foi muito forte, né? Eu acho que eu tinha comentado isso, o candle de sexta-feira de ontem foi muito forte, tá? Uma alta de 18,36%, volume muito alto. Eu não gostaria de ver essa mínima de ontem sendo perdida. Caso contrário, pode fazer uma correção um pouquinho maior. Não vejo entradas agora. Se eu estivesse muito bem comprado, provavelmente estaria com meu stop abaixo então da mínima de ontem, tá bom? O Rian perguntou de Tiet 11, tá por aí, Rian? E a Embraer, por se você está perguntando de gatilho em Embraer, no momento não. No momento eu não vejo. Está esticado o papel, eu prefiro comprar correções, tá? Se você está começando a acompanhar agora, tem gente que adora comprar correção. Eu já vejo o papel esticado, eu prefiro esperar um pullback para ir fazer a entrada, tá? Acho que o Rian não está aí agora, eu vou no chat, então CVCB3, tem gente com interesse em CVCB3. Tá. Não estão respondendo. Vamos lá. Já falei de Magazine Luiza. BID, Fleury, que são os papéis que tinham faltado ontem. Tem gente querendo CVCB3, né? Vamos lá então. CVCB3, tá? CVC continua com seu movimento forte de alta, tá? Mesma coisa, não vejo entrada agora, acho que já aumenta bastante o risco. O papel já vai chegando próximo de uma região importante de topos e fundos, tá? Lá de março, fez a máxima inclusive lá perto hoje. Gostaria de comprar CVC numa eventual correção, tá? Ele fez um outside candle hoje, né? Engolfou praticamente o candle de ontem, com volume alto. Caso venha a perder a mínima de hoje, eu vejo o início do processo de correção que possa vir a acontecer. Gostaria de comprar esse papel próximo às médias lá embaixo, né? Para quem quiser levar pelo stop ATR e tiver bem comprado, o stop ATR está em 19,61, tá? O stop ATR do fechamento de hoje teria que aguentar uma queda de 20%, né? Um papel que está muito volátil, como vocês sabem, então muito cuidado, é pouco aí, tá bom? Aqui eu já vou falar, tem gente perguntando de BID 3 e BID 4, tá? No dia eu vou passar rapidamente pelas duas, então BID 3, que foi a do dia, e depois eu falo de BID 4. Banco Inter. BID 3 está num ponto interessante para compra, tá? Só gostaria de ter visto um pouquinho mais de volume. Não, tá bom o volume, tá bom sim, é por causa do zoom. Veio fazer uma mínima hoje aí bem próximo à média de 13 períodos, com ela já alinhada com a minha média de 21, isso aqui é praticamente o meu setup de compra, né? Ele já tinha tentado fazer, né, isso uma vez, deu uma compra na região dos 9,90 mais ou menos aqui no dia 1º de junho. Para quem tentou apertar o stop já poderia ter caído fora, por exemplo, aqui ontem, e hoje ela voltou para a região de média de novo, segurou lá, deixou uma sombra inferior. Pode até pensar numa compra, eu vejo uma compra para o papel acima dos 10,20 aí, tá? Rompendo a máxima de hoje. Caso eu fosse entrar no papel, eu compraria acima da máxima de hoje. Onde está o stop ATR? Está longe, nos 9,13, né? É um stop aí
de 11%, não, até que também não está tão salgado assim, tá? Poderia até pensar em fazer um tipo de operação aqui em bid, tá? Ele está se encaixando bem dentro da minha estratégia, tá? E aí tenta levar aonde, por exemplo, essa operação? A gente tem uma máxima lá, importantíssima aqui, lá do dia 20 de março, que está próximo também da média de 200. Ou seja, eu veria os R$14 aí como um alvo factível para o papel, tá? Ou seja, uma alta aí na casa de quase 40%, tá? Mas, então tomem cuidado, mas eu vejo o papel interessante sim. Não gostaria de ver ele cair e perder esse fundo do dia 29 de maio, lá abaixo dos 9,20 ele começa a ficar estranho, tá? Ele perderia essa força mais de alta que eu vejo nesse momento se ele perder a região dos 9,20. BID 4 deve estar parecida, vamos ver. Não, BID 4 ela está brigando já mais próximo lá da média de 200 períodos, tá? Não vejo entrada ainda. Gostaria de ver o teste de médias para pensar em fazer alguma coisa, tá? Compra legal de BID 4 já foi, ao meu ver, lá na região dos 9,40 no dia 25, por exemplo. Agora não dá para fazer. Vamos lá. Deixa eu passar para os papéis de hoje, senão não vai dar tempo. A Daniela tinha perguntado de Fleury, tá? E Daniela, eu vou falando de outro, vê se você tiver aí, acusa aí para mim que eu falo de Fleury. Enquanto isso eu vou falando de outros papéis de hoje, tá? Vini perguntando de KNRI11. Deixa eu correr aqui, daqui a pouco dispara o nosso alarme. KNRI11. FICNEA. Tá em cima, tá? Da média de 13 períodos, um volume alto. Para quem não está no fundo e quiser operar por essa estratégia, tá? Eu nem sei como é que estão os fundamentos desse fundo para poder te falar qual é a relação que está desse preço atual com os dividendos, né? Digamos assim, que o fundo paga, para poder te falar se vale a pena essa relação. Eu gosto sempre de comparar muito com a renda fixa, tá? Mas eu vejo uma entrada técnica acima dos 171, tá? E o stop tecnicamente ficaria abaixo dos 167, que é onde ele perde média de 21 e perde também o stop ATR. Tá bom, Vini? Mas o papel tá interessante, tá? Ele tá num ponto de compra já. Só toma cuidado que se os outros FIIs começarem a corrigir, é possível que esse corrija hoje também, tá? Vamos lá. John, já falei de Vivit, então. Neto perguntou de Sula 11. Sula 11, vamos lá. Sula 11, eu achei interessante. Por que eu não botei ela na minha lista hoje, tá, Neto? Eu tinha olhado Sula 11. Porque eu não gostei do volume, tá? Eu gostaria de um volume um pouco mais alto para pensar numa compra acima da máxima de hoje, tá? Só por isso que eu não botei esse papel na minha lista hoje. De qualquer maneira, ele pode gerar uma compra para quem não liga tanto para volume. Eu gosto, tá? Eu acho muito importante. E eu não gostaria de ver ele perder a região dos R$43, que é onde está mais ou menos o stop ATR, que daí ele pode começar a azedar, tá bom? Que mais temos para falar hoje aqui? Igor e o André perguntando de BBAS. Disparou nosso alarme aqui, gente. Vamos lá. BBAS 3. BBAS 3, ainda longe das médias, fez um candle feio, né, também aqui no último dia 5. Eu vejo também cenário para correção, não vejo compra no momento. Para essa correção, eu não gostaria de ver o stop ATR virando negativo. O stop ATR está em 32,77, tá? Caso isso aconteça, o papel pode piorar bem aí e começar a fazer uma correção um pouquinho mais ampla. De qualquer maneira, a gente tem média de 21 aí no 31,77, que já está dando suporte à região de topo que foi rompida, médias alinhadas para cima. Só gostaria também de ver um melhor alinhamento com a média de 200, que está logo acima do topo que fez agora no dia 5, tá bom? Bastante gente ainda perguntando de papéis. Deixa eu ver quantos papéis a gente tem aqui ainda. 1, 2, 3, 4, 5. São poucos papéis, tá? Gente, eu não vou botar mais papel na lista hoje, porque senão a gente não vai conseguir falar de todos, né? Olha, na verdade não é que eu vou conseguir falar de todos, mas eu não vou parar de falar. Eu vou encerrar aqui rapidamente, que falta 30 segundos, e falo dos últimos papéis que já estavam na nossa lista, tá? Para acabar não acumulando muito papel aí para os outros dias. Então não adianta mandarem mais papéis a partir de agora, caso contrário a gente não vai conseguir
eu não vou sair daqui. Então, já volto, viu, gente? Pessoal voltando aí aos poucos. Faltava 20 segundos aqui para cair, travou, tá? Travou a nossa live, faltando apenas 20 segundos. E o que é ruim, não me deixou a possibilidade de gravar, de colocar no IGTV a live. Sacanagem do Instagram, ele me travou com 20 segundos para cair e acabou não deixando gravar, ou seja, me vejo na obrigação aqui então de colocar a gravação para vocês depois no YouTube hoje. Vamos ver se eu consigo, né? Porque está demorando bastante. Enfim, vou assim que acabar, eu já tento botar então a gravação pra gente no YouTube, tá bom? Tava falando de Banco do Brasil. Então não quero ver o Banco do Brasil perdendo a região aí dos R$32, tá? Stop ATR já tá acima disso, 32,77. Se conseguir voltar até os 32,77, testar a média que está nos 23, tá? Eu até penso de repente fazer algum tipo de entrada. Agora eu não vejo compra, né? A gente segurou perto da região de um topo anterior, junto com a média de 200, eu acho bem arriscado, tá bom? O próximo que eu vou falar, que o Silvano perguntou, é Gol 4. Só que estou vendo bastante gente também desesperada perguntando aí de Azul. Então vou falar das duas aéreas, tá? Já que as duas estão bem parecidas. Vou começar com o Gol 4, que é a que já estava na lista, tá? Gol 4 fez um candle de alta poderosíssimo ontem, né? Para quem está acompanhando aqui na nossa gravação. E hoje fez um candle deixando uma longa sombra, né? Praticamente um long leg doji, mas com um viés mais de baixo, né? Teve um corpo mais negativo, uma longa sombra superior, uma sombra menorzinha na parte de baixo. Porém, depois dessa pernada forte de alta, ele fez isso em cima o que? Da média de 200 períodos, o que me indica uma correção, tá? A perda dessa mínima, principalmente da mínima de ontem, indica assim uma correção. Correção não é uma reversão, tá? Então dentro das regiões das médias de 13 e de 21 períodos eu posso até pensar em comprar. Só deixa eu ver se ele, por exemplo, já fez, eu acho que já fez até um pivô de 100%, já alcançou até o objetivo de 100% aqui. Já não, o papel foi muito forte, né? O papel realmente não tomou conhecimento do objetivo de 100% do pivô de alta que ele fez, né? Que foi lá nos 17,99, tá? Ele alcançou, inclusive, ele passou o meu objetivo de 200%, ou seja, do pivô de alta que o papel fez, ele subiu 2 vezes a extensão dessa perna, tá? Ou seja, subiu muito forte. Então tem realmente espaço para uma correção. Onde está o Stop ATR? O Stop ATR está, como o papel subiu muito rápido, o Stop ATR deve ficar negativo se o papel corrigir. O Stop ATR está em 20,55, tá? O grande culpado desse Stop ATR ter dado esse salto foi o candle de ontem, tá? Então, opa, recebi uma visita ilustre aqui. Carol Cruz Assad, provavelmente está com a minha pequena no colo, assistindo o pai fazendo a live, não é? É isso aí. Para quem não conhece, Carol Cruz Assad é a minha rainha, tá? Enfim, amo vocês. Tá vigiando mesmo. É isso aí. A pequena deve ter acordado agora há pouco e vieram ficar de olho. Enfim, Gol 4 vai então dando esse sinal de correção, tá? Caso consiga realmente segurar próximas médias, aí pode até pensar em entrada. Agora tomem cuidado em como o papel vai se comportar se perder
esse stop ATR está em 20,55, gente, tá bom? E Azul, né, já que mesmo setor, vou falar um pouquinho de Azul. Azul muito parecida, tá? A movimentação muito parecida. A única diferença de Azul é que ela não chegou na média de 200 períodos, mas também faz um candle que me indica, ainda mais com esse volume altíssimo, um possível cansaço, pelo menos dessa perna de alta, né? A gente já cumpriu objetivos desse pivô de alta também importantes, deve vir algum tipo de correção. E aí eu esperaria também próximo às médias para ver como o papel vai se comportar, ver se gera algum outro tipo de oportunidade, tá? Não vejo compra agora. O setor aéreo realmente subiu muito forte, né, nessa retomada aí das economias ao redor do mundo. Agora, quem não pegou essa pernada de alta, eu acho muito arriscado querer entrar agora, tá? Eu acho realmente muito arriscado, vai estar correndo um risco, acho que desproporcional, dado tudo que os papéis já subiram, e ele não tem espaço para continuar subindo em linha reta assim para sempre não, tá bom? Então tomem muito cuidado. Nicolas perguntou de Via Varejo, Vevar 3. O papel que está um foguete, né? Vai chegando lá no objetivo que é o topo do ano. Para quem faz a condução daquela maneira que eu falo para vocês, o papel continua sem gerar stop, tá? Da última entrada que eu falei que era viável, lá na região dos 9,20, para quem pegou ou está comprado, eu, por exemplo, se eu tivesse feito aquela compra que eu fui teimoso e não fiz, estaria com stop hoje abaixo da mínima de sexta-feira, já que foi o último candle que teve sua máxima rompida, né? Estaria com um ganho aí na casa de 53% em pouquíssimos dias, né? Pouquíssimos dias aí, em 15 dias, em menos de um mês. O papel continua muito forte, acredito aí que tenha boas chances de testar ainda nessa pernada aí de alta o topo, tá? Agora, a máxima, né, dessa semana foi na faixa de 15,44. Estamos a R$1 aí, né, do topo, né, 10% praticamente. Pela volatilidade que esse papel está no momento, a gente pode até considerar que já foi testada essa região de topo histórico, tá, do papel novamente, tá? Para quem gosta de esperar testar, pode chegar, deixar chegar lá e ver o que acontece também. Se eu tivesse com essa operação de 50%, eu já estaria com uma saída lá um pouco antes da máxima, porque também não acredito que o papel vai passar batido por essa região. Para quem quiser tentar carregar e ver o que vai acontecer de vez, né, com esse papel, o stop ATR está nos 13,58, tá? 13,58, ou seja, dá para aguentar um bom cenário de volatilidade ainda aí. Eu já acho um pouco mais arriscado. Se eu estivesse no papel, eu já estaria com o stop abaixo da mínima de sexta-feira, nos 14,35, tá bom? Os últimos papéis que faltam aqui, tá? São os dois últimos que eu vou comentar. Qualicorp, Qual3 e Smiles pro Lucas, tá, gente? Porque eu já estourei bastante aqui o nosso horário, tenho que liberar Lari também para descansar. Tá? Então, vamos lá. Só para finalizar aqui, os papéis que eu não respondi, gente, vocês coloquem logo no começo da live amanhã, tá? Assim que eu liberar as perguntas, vocês já colocam que é para dar tempo da gente comentar. Eu dou sempre preferência para papéis que ainda não foram comentados durante a semana. Então, coloquem logo no começo para que eu possa realmente atender as dúvidas de vocês, tá bom? Qualicorp, Qual3. Vamos lá. Qualicorp fez hoje um inside candle depois de testar a média de 200 períodos. Próximo também é uma região de topo anterior, né? O que me sugere também a perda dessa mínima desse inside candle, um iniciozinho de uma correção, né? Um papel que já trabalha com topo e fundo ascendente, a gente já consegue ver isso, tá? Essa região é importante dos 24,50 mais ou menos, que é justamente a cabeça do pivô que foi rompida, né? Caso o papel volte até lá, ou pelo menos chegue só nas regiões de média, até dá para pensar em fazer algum tipo de entrada, dependendo de como for o volume do papel. Stop ATR está nos R$25, tá? Então, caso ele venha testar a região dos 24,50, eu gostaria que não fechasse abaixo, tá? Dos 25, para acabar não virando stop ATR e, digamos assim, tirar um dos meus fatores, vai falar dessa maneira, que dão mais força para a operação, tá?
Vocês sabem que eu não uso, eu prefiro muito mais o alinhamento das médias para fazer a operação. Agora, a gente bateu na média de 200, né, faz uma correção, joga o stop ATR para modo venda, ainda abaixo da média de 200, já começa a ficar mais perigosa, digamos assim, uma entrada, tá bom? E por fim, Lucas perguntou de Smiles, vamos lá, último papel do dia pra gente falar. Smiles segue, né, ainda tentando buscar a região de resistência dada pelo gap lá de março, né? Gap aberto aqui entre os dias 12 não, né? O gap foi aberto de verdade entre os dias 13 e 17 de março. A gente tem uma resistência muito poderosa aqui na região dos R$21, tá? Já vejo o papel esticado, também gostaria de ver um possível recuo, até para pensar em comprar ele próximo aí dos R$16, tá? Uma região interessante, tá? Para comprar Smiles. Onde é que está o stop ATR? Stop ATR está nos 16,85, né? Vai se aproximando do preço aí. Médias estão abaixo ainda dessa região que eu falei para vocês, que foi rompida, dos 15,82, tá? Então, não gostaria de ver o papel perder essa região, voltar para baixo dos 15,70, por exemplo, pois aí poderia começar a ficar um pouquinho mais complicado, tá bom? Mas aí, deixa eu ver. Ivone, você está falando de Qualicorp, stop, é isso? Deixa eu ver aqui rapidinho. Seu stop, você comprou 19,92 e está stop em 26,85. Deixa eu ver aqui, já te falo se eu acho legal esse stop. 26,85. Você botar stop apertado até, né? Onde depende de como o papel faz. Se ele der um espirro, digamos assim, ele já pode te stopar amanhã. Mas como é um inside candle e bateu na média de 200 períodos, eu não acho errado não, tá? Eu só daria um pouquinho mais de espaço para esse stop, tá? Por exemplo, eu no meu caso deixaria esse stop lá nos 26,70, 26,69, tá? Demi, não falei de RBR hoje, tá? O papel que a gente já tinha falado ontem, acabei não comentando sobre o papel, tá bom? Então é isso, gente. Falamos de Smiles, como tem muita gente sempre. Eu deixaria um pouquinho mais embaixo, tá? Particularmente, deixaria como você viu aí abaixo da mínima de ontem, eu acho que seria mais interessante, tá? Seria um stop técnico mais claro, lá você está no meio de um candle que pode ser pego em qualquer espirro amanhã, tá? Pronto, gente, para fechar, não ia falar, mas é muita gente perguntando de RBR, como sempre, pessoal viciado nesse papel que fechou hoje, né? Mais um dia de alta expressiva, volume alto, tentando romper esse topo. Fechou, né? Com o rompimento de topo. Tá esticado, né? Mas dá sinais que pode continuar subindo, principalmente se conseguir romper essa máxima e dar sequência a esse rompimento. Caso ele consiga romper de vez essa região, próxima resistência mais clara para o papel não tem jeito, é o gap, né, aberto aqui entre os dias 3 e 4 de março, e junto com a média de 200 períodos, lá próximo dos R$22, hein? 22,70, entre 22 e 22,80, tá? Tá bem realmente, tá longe ainda, só que o papel tá muito volátil, né? O papel desde que começou a enfrentar o seu calvário aí, com todas as polêmicas envolvidas, está realmente muito volátil, tá? Eu só penso em entrada, como vocês sabem, num eventual pullback aqui, para gerar alguma entrada um pouquinho mais clara. Se não gerar esse pullback, ainda mais esticado desse jeito, vai sem mim, tá? Vai sem mim. Tá bom, gente? Agora não vou mais continuar, tá? Já falamos demais aqui no dia de hoje, tá bom? Não vai ter gravação então no IGTV hoje, infelizmente. O Instagram derrubou a live faltando 20 segundos, eu não consegui salvar aqui para vocês, mas eu vou colocar então, a gente tem uma live de 1h15 aí mais ou menos, tá? Eu vou, assim que encerrar aqui, já vou tentar fazer então o upload para o nosso canal do KinVoApp no YouTube, para vocês poderem acompanhar. Eu conseguindo fazer isso, eu posto para vocês lá, que já está disponível na minha página do Instagram, tá?
Para quem não me acompanha, marca aí, @beto.assad, tá bom? Então é isso, gente. Boa noite a todos. Hoje acabei me estendendo um pouquinho mais, mas é que eu tentei atendê-los aí da melhor maneira possível, tá? E amanhã foi o que eu falei, os papéis que a gente não conseguiu comentar hoje, peço que vocês amanhã, assim que eu liberar as perguntas, tá? Vocês já mandem pra mim mandem de novo esses papéis, porque aí a gente vai dar justamente preferência para os papéis que ainda não foram comentados essa semana. Depois a gente começa a entrar nos papéis repetidos, tá bom? Então é isso, gente. Bom descanso, boa noite e a gente se vê amanhã no nosso Morning Call a partir das 9h30 da manhã. Grande abraço a todos vocês. Valeu, fui!